Macron afirma que combaterá as divisões que minam a França. Após invasão da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, na verdade, vai restringir a entrada de pessoas no prédio. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você acompanha agora com o nosso Giro de Notícias. Combaterei as divisões que nos minam, assegurou neste domingo o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, afirmando que é consciente da ira, da ansiedade e das dúvidas dos franceses. O presidente eleito centrista e pró-europeu afirmou também que trabalhará para reconstruir a relação entre a Europa e os cidadãos. Sei quais são as divisões da nossa nação que conduziu alguns votos extremos, os respeito, disse Macron em discurso em seu quartel-general de campanha em Paris, após derrotar a ultradiretista Marine Le Pen com cerca de 65% dos votos. Na semana em que os deputados pretendem concluir a votação dos destaques à proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma da Previdência, na comissão especial que analisa o tema, o acesso ao prédio da Câmara dos Deputados ficará restrito para o público externo. Apenas parlamentares, funcionários e pessoas credenciadas poderão transitar pelas dependências do local. A decisão foi tomada pela diretoria da casa na sexta-feira, 2 dias após a invasão de um grupo de agentes penitenciários. Um comunicado divulgado pela diretoria detalha os critérios que serão usados para entrada no edifício. A restrição de acesso valerá para amanhã e quarta-feira, dias em que estão marcadas as reuniões do colegiado para a votação dos destaques, bem como as principais votações no plenário. Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que inclui o vírus da dengue, zika, febre chikungunya e também a febre amarela. A classificação arbovírus engloba todos aqueles transmitidos por insetos e aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Pois é, e para falar como estão os números aqui no estado, também em Natal, de casos referentes às arboviroses, nós recebemos Alexandre, que é chefe do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Natal, e a gente queria logo fazer a pergunta. A gente pode dizer que houve uma diminuição no número de casos? Podemos ficar otimistas quanto a isso? Boa tarde, nós tivemos uma redução importante no número de casos esse ano. Agora, a vigilância sobre a ocorrência dessas doenças nunca termina. Otimistas, eu acho que é melhor com precaução do que otimistas, porque nós vivemos uma cidade que é tropical, que a sazonalidade de chuvas, a ocorrência de chuvas tem um período estabelecido na cidade, que é esse período que nós vivemos, e a quantidade de chuva está diretamente relacionada ao aumento da quantidade de vetores que são causadores desses 3 agravos. O Aedes aegypti, que é o mosquito vetor da dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela, todas essas doenças estão em circulação aqui no estado, não é isso? Eu queria saber quais as medidas que já estão sendo tomadas e quais as mais relevantes para acabar com esse mal. Desde 2015, a gente introduziu um projeto dentro da cidade que chama-se Vigia Dengue, que é um sistema de monitoramento permanente para a ocorrência de epidemias de dengue, chikungunya e zika. Esse sistema prevê as ações de controle, e as ações de prevenção. As ações de controle são dirigidas às áreas de maior risco hoje na cidade. As ações de prevenção distribuem-se por toda a cidade. As ações de prevenção são fundamentalmente ações educativas, tendo em vista que a maior parte dos depósitos que proliferam o vetor são residenciais. E hoje circulam tantas viroses aqui em Natal, A gente estava conversando agora há pouco, falando um pouco sobre isso. Como é possível, na verdade, identificar o que seria uma virose comum ou realmente as arboviroses? Tem sintomas específicos? Tem, mas sempre quando a gente está falando, até pela circulação simultânea de várias viroses, é sempre bom, na ocorrência de febre, dor de cabeça, procurar assistência médica para a gente ter um diagnóstico mais preciso. Com relação às complicações do Zika vírus, nós tivemos aqui muitos casos de microcefalia. Como que está o tratamento dessa questão aqui em Natal? Porque é uma doença que assusta tanto? Isso.
O ano 2015 nós tivemos esse surto importante, né, com o resultado dos casos de microcefalia aparecendo entre 2015 e 2016. No entanto, esse ano a gente já observa uma queda importante. Ano passado nós tivemos pouquíssimos casos de Zika no município. Então, realmente, isso é uma situação de bastante otimismo. A redução importante no número de casos de Zika e, consequentemente, da redução em relação à microcefalia. Foi feito um estudo, na verdade, em 5 capitais brasileiras a respeito desse projeto, né, Arboalvo. O que foi apresentado nesse estudo? Natal entrou dentro das 5 capitais que fez parte desse estudo. O que pode ser demonstrado que a gente pode divulgar aqui? O Arboalvo é um grupo, né, que faz parte de uma rede internacional, que é a rede Dentarget, que nós fazemos parte, que Natal faz parte dessa rede. O Arboalvo apresentou ao Ministério da Saúde um projeto. Esse projeto consiste em aperfeiçoamento desse sistema que nós temos aqui, de identificação de áreas de risco, né? E iniciamos esse projeto esse ano, com a participação de fora Natal, mais 4 cidades, a saber, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, nós vamos estar desencadeando um sistema de monitoramento por meio da estratificação de risco, identificar os bairros de maior risco, a partir agora desse mês. Agora, com o período de chuvas, quais os cuidados específicos nesse período que a proliferação é tão maior do mosquito? Os cuidados são basicamente os mesmos. Se eu tiver que guardar água, guardar em depósitos fechados, né, periodicamente estar lavando esses depósitos, não jogar o lixo na rua, e sim acondicioná-lo de forma apropriada, copinho descartável, tampa de garrafa, ovo, tudo isso é depósito para o mosquito. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre bom a gente ter essas informações sobre o nosso estado, sobre o Brasil, sobre o mundo, para a gente manter, né, esse número aí no controle. Também vocês, pela oportunidade. Obrigado. E a edição de hoje vai ficando por aqui. Continue com a nossa programação voltada para toda a família Potiguar. E não deixe de colaborar conosco nos enviando sugestões de pauta para o telefone 3234-3422 e também por meio das nossas redes sociais no @TV Feliz. A gente volta a se encontrar 1h da tarde. E também às 6h30 da noite. Obrigado pela companhia e até amanhã. Até amanhã.